Hoje nós vamos refletir sobre uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 31, que diz o seguinte: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aqui a gente já tem que pensar o seguinte: quando ele diz deixará o homem seu pai e sua mãe, não é abandonar seu pai e sua mãe, é apenas para deixar para formar uma nova família. Então, para refletir sobre esse tema, nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, e é um livro muito interessante que fala sobre todas as dificuldades que enfrentamos na família, que se chama Constelação Familiar, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Então sabemos que existem duas espécies de famílias. Pelos laços espirituais, que são espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores e que após a morte mantêm reforçados os seus laços de afinidade. Apresentam uma afeição recíproca na vida terrena, duráveis se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. Então são aquelas pessoas que podem pertencer ou não à mesma família, mas que já aprenderam a se amar, a se respeitar, possuem muitas afinidades, gostam de estar sempre juntas. Esse amor foi um aprendizado conquistado em muitas outras existências. Nós não aprendemos a amar do dia para a noite. É um treinamento constante. É um reencontro de almas afins que traz alegria, porque se reconhecem. É aquela pessoa que nós conhecemos há tão pouco tempo e parece que já nos conhecemos há muito tempo, que temos afinidade, que temos muito prazer de estar juntos. E pelos laços corporais, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias anteriores. Então são aquelas pessoas que não criaram vínculos afetivos, embora estejam convivendo sob o mesmo teto. São desafetos do passado, que estão juntos nessa encarnação com o objetivo da reconciliação, que muitas vezes não acontece pela má vontade de ambos. Então, a gente vê pais que após uma separação conjugal abandonam os filhos, nunca mais os procuram, irmãos que se distanciam porque não sentem prazer em estar juntos. Mas Deus, misericordioso, Ele sempre coloca em nossa família terrena ou entre amigos próximos alguém que nós identificamos como membro da nossa família espiritual. Para quê? Para nos dar a sustentação, o apoio necessário para que a gente possa passar pelas provas e sair vitorioso. Então, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, sim da simpatia e comunhão de ideias. Esses laços prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. E como é bom, como nos traz uma esperança imensa nós sabermos que vamos encontrar os nossos entes queridos no plano espiritual. E muita gente pergunta, mas como, se nós desencarnamos em épocas diferentes, como vamos nos encontrar, A Amélia acabou de falar, pela sintonia, pelo pensamento, pelo amor que sentimos uns pelos outros, nós vamos nos atrair. Então, Joana de Ângeles começa a nos dizer que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. No pequeno grupo doméstico
inicia-se a experiência e o treinamento para aprendermos a ver como irmãos toda a humanidade. Nós vamos chegar nisso um dia, né? Amar a todos como irmãos. Mas nós temos que começar esse treinamento dentro da nossa família, para depois expandir este amor. A família, então, permanece como educandário para a formação da personalidade e desenvolvimento afetivo. É a nossa primeira escola, e essa escola não temos férias. E ela deve ser estruturada em bases de amor, onde as crianças vão adquirindo os hábitos que deverão nortear toda a sua caminhada. E esse grupamento familiar não é o resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Ele já ocorreu no mundo espiritual, quando são feitas as programações entre os espíritos comprometidos para os ajustamentos necessários ao progresso que todos nós estamos submetidos. Então fazemos um acordo, né? Os pais de nos receber, nós de sermos recebidos por eles, para que a gente possa, né, ir reparando os nossos erros. Mas às vezes somos imediatistas e fazemos escolhas afetivas precipitadas, sem conhecer profundamente a pessoa ou apenas por atração física passageira, gerando desencanto, desinteresse e até separação. Emmanuel nos ensina que as tragédias da vida conjugal, os desequilíbrios, as traições, são explicados como incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. E ele continua: semelhantes situações, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Então, nós ainda, lógico, estamos sujeitos a fazer escolhas inadequadas, precipitadas. Então, a separação existe. Mas a separação não precisa ser em clima de guerra. Pode ser algo harmonioso, né? Se a pessoa, nós não conseguimos mais conviver sobre o mesmo teto, vamos aprender a amá-lo como irmão, como amigo. É possível. Então, aquele que está imbuído de boa vontade, aproveita essa oportunidade para reparação e crescimento intelecto-moral. Numa cultura social saudável, os primeiros relacionamentos afetivos têm por finalidade a vivência do companheirismo. Depois o desabrochar da amizade, porque nós vamos fazendo a base, né, da família. E depois, então, a manifestação do amor duradouro, sem perturbações, sem desequilíbrios. Então, familiares, tanto difíceis como gentis, procedem de programação anteriormente traçada, que o amor do casal conseguirá conduzir com sabedoria e sensibilidade. Por esta razão é que não se vive na família ideal, convivendo apenas com espíritos nobres, sábios, dignos, mas no grupo onde serão atendidas as nossas necessidades de evolução. Então, a constelação familiar não é uma aventura ao país enganoso do prazer e da fantasia, não. Mas uma experiência profunda que facilita a compreensão da finalidade da existência terrena. Os genitores, eles podem receber espíritos que pertencem à sua família espiritual, mas também podem receber filhinhos, né, noras, genros,
inimigos de outras vidas. Por isso que os pais, os educadores, precisam educar através do exemplo, porque as crianças aprendem com mais facilidade as lições vivas do que as lições teóricas. Sabemos que muitos espíritos que renascem no mesmo lar nem sempre são credores da mesma afetividade. Nós sabemos todos disso, né? Todos já passamos por essa experiência de ter mais afinidade com um do que com o outro, se dar melhor, né? Ter mais prazer em estar juntos. Mas essa é a oportunidade de união e de reparação que Deus nos dá. Então, no lar, nós conhecemos as qualidades, os defeitos dos familiares e vamos lapidando as imperfeições nos conflitos. E esses conflitos jamais devem fortalecer, né, os campeonatos de indiferença, de ódio, de ciúme ou de revolta. Quando nós éramos crianças, pelo menos lá em casa era assim, quando a gente brigava entre os irmãos, entre os primos, o que os pais faziam sabiamente? Imediatamente pediam para um pedir perdão ao outro e depois se abraçar. Por quê? Para aquela raiva do momento não ir crescendo, virando ódio. Porque se a gente espera muito tempo, né, aquilo vai nos consumindo, vai aumentando. Então, quando tivermos, né, alguma dificuldade, vamos resolver rápido, para não dar vazão, né, para que essa raiva, esse ódio vá aumentando em nós. Então, aquele que hoje se apresenta agressivo e cínico no grupo doméstico, encontra-se doente da alma, merecendo orientação, atenção e muito mais paciência. São desafios familiares que todos nós enfrentamos e só venceremos com o combustível do amor verdadeiro. Quem não consegue amar aqueles com os quais convive, mais dificilmente poderá amar outros que não conhece. Então, a lei divina, ela ensina o amor e o respeito aos pais. Mas os pais também devem se esforçar muito por merecer o amor e o respeito dos filhos, através de sua conduta baseada em valores morais. Se eles não foram os melhores pais do mundo, vamos lembrar só dos momentos bons que tivemos com eles. Eles nos alimentaram, nos ensinaram a falar, a andar, deram colo, né, quando estávamos doentes, chorando, e não ficaram sofocando naquilo que nos faltou. Porque sabemos que cada um só dá aquilo que sabe, aquilo que tem, aquilo que consegue. E muitas vezes eles foram educados de forma rude, sem amor, pobre de valores. Então precisamos compreender. E devemos então a eles gratidão pela oportunidade abençoada do renascimento. Se estamos aqui hoje com a oportunidade da reencarnação, tão necessária para a nossa evolução, né? Vamos ter essa gratidão aos nossos pais, porque sem eles não estaríamos aqui. Eles podiam ter evitado que a gente nascesse. Então é preciso lembrar também que temos um Pai amoroso, que é Deus, uma Mãe espiritual, que é Maria de Nazaré, que cuidam de todos nós e nos dão oportunidades necessárias para a nossa evolução espiritual. Então jamais podemos nos sentir desamparados, sozinhos, abandonados. Muitas vezes a tarefa também dos filhos numa família é ensinar
aos pais a serem pessoas melhores. Nós não sabemos, às vezes aquele espírito que está no corpo de uma criança é um espírito mais evoluído. Ele veio com essa tarefa, né, de ajudar os pais a serem pessoas melhores. Estamos sempre trocando de função. Ontem os pais cuidaram de nós e hoje procuramos dar a eles toda a proteção e carinho de que necessitam. É um exercício de gratidão. E a dependência, tanto no bebê como no idoso, vai facilitando o desenvolvimento da humildade e do afeto. Os pais recebem desafetos graves e na ternura e amparo vão reparando e aprendendo a amar as suas vítimas e as vítimas a perdoar seus algozes. São filhos rebeldes, ingratos, ensinando os pais a piedade, a misericórdia, o perdão, a paciência. São grandes mestres. E o ressentimento vai pouco a pouco diluindo. Se não conseguem se perdoar, vão se desculpando e convivendo, pelo menos, de forma menos agressiva. As leis de afinidade propiciam os encontros, os reencontros, os desencontros no santuário da família, conforme os estágios evolutivos e os níveis de consciência de cada membro. Então, ser filho é uma grande oportunidade de aprendizagem para tornar-se pai um dia. Quantas vezes os filhos só vão dar valor aos pais, dando importância à obediência, à submissão, à compreensão, à disciplina, aos limites, quando se tornam pais. Daí eles vão compreender melhor, né, a missão dos pais. A paz do mundo, nós sabemos que depende da educação na infância. No lar começa o trabalho de edificação moral através das experiências, comportamentos e exemplos dos pais. E esses pais devem colocar limites sempre nos filhos, porque as crianças gostam de limites e os adultos também. Porque isso, às vezes, nós precisamos que alguém nos direcione. Então, limites é importante, tanto para os pequenos como para os adultos também. Essas crianças poderão futuramente estar no comando, né, de uma outra família, formando uma nova família, ou então no comando de uma empresa, de uma comunidade, de uma nação. Não sabemos, temos que educá-los para que sejam homens de bem. E esse trabalho de educar, então, não pode ser transferido para a escola, que é encarregada da instrução. O espírito da criança é portador de qualidades e imperfeições, necessitando de direcionamento amoroso, quando negativos, e estímulos positivos e edificantes. A educação irá formar sua personalidade harmônica ou indisciplinada, tornando-se muito difícil reparar danos no futuro. Então, sempre educar pelo amor, eliminando os sentimentos inferiores, competitivos, egoístas. Isso promove a paz em casa e na sociedade, porque sabemos que a paz começa em nós. As guerras, Joana diz, não são feitas pelas armas, e sim pelos homens que as constroem. Os que têm o poder em suas mãos negociam a guerra ou a paz, conforme os seus níveis emocionais, morais e espirituais. Então nós estamos educando
pessoas guerreiras, agressivas ou pacificadoras? Então, qual a pedagogia que deve ser usada para educar as crianças? A pedagogia de Jesus, o seu exemplo. Esses ensinamentos vão prepará-los para fazer escolhas equilibradas do ter e do ser, do ter o necessário e do ser uma pessoa melhor a cada dia. Por esse motivo, a importância da espiritualização dos espíritos, dos filhos, do Evangelho no lar, orientando-os, ensinando sobre a realidade de Deus, da criação, a finalidade espiritual da existência humana, ensinando sobre a lei da reencarnação, de causa e efeito. Eles têm condição, sim, de entender. Desta forma, crescerão adultos emocionalmente equilibrados, com dignidades e valores morais, afastados da revolta, do inconformismo resultante de ambições desmedidas, do materialismo que leva ao imediatismo, à crueldade, à agressividade. Quais são, então, as características dos educadores? A humildade, a coragem de serem verdadeiros, reconhecendo seus erros, pedindo perdão, sim, e jamais impondo, o que desejam, utilizando a sua condição de adulto. Não é porque estamos agora no corpo de adulto que sabemos tudo, que sabemos mais. Então, educar é também educar-se. Por isso que nós precisamos estudar sempre. E observar cada filho com cuidado, a fim de descobrir seu nível espiritual, seus sonhos, suas tendências, possibilidades. É dever dos pais, que não deve ser terceirizado. Esse núcleo deve ser formado por sentimentos de afetividade, sem pieguice, e disciplina sem rigidez, a disciplina do amor. Família é constituída de pessoas que se amam, se respeitam e se ajudam mutuamente. Não importa como essa família foi formada, o que não pode faltar é o amor. Então nós vemos, hoje pessoas sozinhas, adotando crianças como filhos do coração, adotando idosos, como pais. Então não importa. O que não pode faltar nesse núcleo familiar é o amor. O lar não deve ser somente aquele lugar chato de deveres e obrigações, contaminado de mau humor, de pessimismo, agressividade, mas de prazer, alegria de conviver, onde treinamos o perdão, a tolerância, a renúncia, o sacrifício, sem lamentações. Todos nós enfrentamos dificuldades, Mas, se existir confiança, diálogo franco e aberto sobre todas as questões, união, tudo se resolve sem traumas. Assim, os pequenininhos vão acumulando experiências e se capacitando para enfrentar conflitos mais graves no futuro e fora do lar, sem usar processos de fuga, como suicídio, drogas, álcool. Aquele que hoje nos faz sofrer, talvez tenha sido traído, lesado, abandonado por nós. E nós sabemos que conviver com aquele a quem odiou é muito difícil. São aquelas alfinetadas, a toda hora. Mas é nosso dever tentar a reconciliação, porque sabemos que um de nós errou muito. Então vamos nos esforçar. Alguns saem vitoriosos dessas provas, outros sucumbem, porque não estão dispostos a enfrentar sacrifícios, renúncias. Então, qual o caminho para construir uma família saudável e harmoniosa? Poderíamos ficar a noite toda falando, Eu escolhi alguns pontos,
que acredito que sejam importantes, que Joana também fala. Estudo e compreensão dos ensinamentos de Jesus e dos Espíritos, porque estudando e compreendendo, nós vamos começar a praticar, pelo menos a tentar praticar. Precisamos também olhar nosso familiar equivocado com o mesmo olhar bondoso com o qual o nosso Mestre nos acolhe. Jesus, ele tem um olhar de esperança para todos nós. Ele sabe que um dia nós chegaremos até ele. Então é esse olhar que nós temos que ter também com aquele irmãozinho que escolheu outros caminhos, talvez estradas tortuosas, difíceis. Ele vai demorar mais, talvez, mas ele também chegará a Jesus. Então, olhar com esse olhar amoroso e de esperança. Elogiar as virtudes, mesmo que sejam pequenas, e procurar não ficar criticando, julgando os defeitos, apenas educar, né? Ensinar o certo e o errado. Porque como plantinhas tenras, tanto os defeitos como as qualidades, elas crescem na proporção que as alimentamos. Precisamos também convidar Jesus para ser nosso hóspede constante através do Evangelho no lar. É o estudo, a oração em família. É aquele momento que nós escolhemos para estar todos juntos. Quando nos reunimos para estudar os ensinamentos de Jesus, nós abrimos a porta da nossa casa aos benfeitores espirituais, que vão dar toda a sustentação para que a gente possa, ser uma família unida, se esforçando para o aprendizado do amor. E da mesma forma, quando só existe desentendimentos, brigas, gritos, xingamentos, isso favorece o assalto das sombras dos irmãos ignorantes, ainda infelizes. O último ponto, que é importante para todos nós, a tolerância. Nós temos que entender que se o outro discorda das minhas ideias, isso não quer dizer que ele seja meu inimigo. Ele apenas pensa e sente diferente, tem outras convicções, fez outras escolhas na sua vida. Só isso. Nós precisamos nos respeitar. As pessoas às vezes exigem respeito e esquecem de respeitar o outro. Então não precisamos duelar porque somos diferentes, e sim dialogar com serenidade, respeito, equilíbrio. Cada um cede um pouquinho e nós vamos pacificando o ambiente familiar. Quando eu perceber que eu preciso mudar e não ficar julgando, culpando o outro pelos meus erros, tudo fica mais fácil. Sabemos que os problemas começam na família, mas a solução também está na família. Porque nessa instituição de amor é onde crescemos e evoluímos. Então, às vezes, por bobagem, quantos beijos e abraços nós deixamos de dar, palavras carinhosas que deixamos de pronunciar, quantas bênçãos deixamos de agradecer. Então esse é o momento de agradecermos a nossa família, a que temos no momento, e fazer dela a nossa família espiritual. Tem um espírito chamado Euríclides Formiga, que numa trova bem pequenina, ele diz tudo. Ele diz: muita gente gostaria de ter a vida da gente, sem saber que isto seria troca de dores somente. Então não vamos ficar achando que a família do vizinho é perfeita, é ideal, que só na nossa que acontecem as desavenças, que não é assim. Porque Deus sabe qual o melhor lugar para nós. Tudo que nós precisamos aprender, as lições, tudo que nós precisamos para evoluir. E Deus não se engana jamais. Então, vamos tentar, a cada dia, enquanto nós estamos aqui, com os nossos familiares, porque não sabemos quando teremos uma nova oportunidade de estarmos juntos. Que assim seja.